Quem quer fluir na presença de Deus aí, diga glória a Deus. Fluir é diferente de fazer. A gente pode fazer muita coisa, mas fluir é só em Deus. Só da maneira de Deus. A gente vai fluir conforme os rios de Deus nos permite fluir. Amém? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Lucas 4. A partir do 38. Lucas 4, 38. Amém. Irmãos, quando Deus dá uma direção para nós, essa campanha foi dada para o Samuel. Samuel que estava orando, e ele que falou que percebeu no Espírito que era para orar por restauração. Amém? Então, se tem essa direção, é que precisa. Certo? Sim ou não? Se Deus está direcionando, está mostrando, é que precisamos ser restaurados. Talvez você nem saiba que precisa ser restaurado em algum ponto, mas Deus sabe mais que você, sim ou não? Quem sabe mais que Deus aí, levanta a mão. Quem sabe mais que Deus? Pensei que tinha alguém que tinha levantado a mão ali. Nós precisamos do Senhor. Então, se Ele direcionou, precisamos de restauração. Em algum ponto. Em algo. Amém? Nós entendemos que numa guerra, quando um soldado é ferido, ele é resgatado. Os amigos, né? Pegam ele ali e o carrega. Sim ou não? Não deixa lá o soldado ferido morrer. É até crime de guerra, isso eu creio. Deixar o soldado para trás, não pode. Então, se a pessoa está mal, não está bem, nós como igreja devemos sim ser como esses soldados de Jesus. Dar completo apoio, suporte ao que está precisando de apoio. Em todas as áreas. Eu sei que aqui, a grande maioria das pessoas oram umas pelas outras, quando pede oração. Orem lá pro fulano. Quem ora aí quando vê lá no grupo? Amém, é isso aí. É um tipo de apoio, é um tipo de suporte. Aleluia. Mas também tem um suporte financeiro, tem um suporte de amizade mesmo, de amigo, ombro amigo. Já viu isso? Existe também isso, não é só orar. A gente ora, mas não é só isso. Tem um ombro amigo também. Quem gosta do ombro amigo? Amém? A gente precisa de amizades também, de ter amigos na igreja. E isso tudo ajuda a restaurar a fé da pessoa. Muitas vezes eu já visitei pessoas que estavam com a fé abalada. Às vezes a pessoa fala pra gente o motivo, a gente acha bobo. Mas cada um tem sua maneira, não é verdade? Às vezes a sua fé também é abalada com alguma coisa que para outros pareça boba. A gente não pode julgar, a gente está aqui para ajudar, tá bom? E aí a pessoa está com a fé abalada e fala comigo o motivo. E aí a gente mostra na palavra, traz uma palavra de consolo muitas vezes. Quando a pessoa está ferida, está machucada. A gente traz uma palavra de consolo. Se preciso for também uma palavra de exortação. A pessoa dá uma acordada. Cada um é de um jeito. E aquilo fortalece, restaura a fé da pessoa. A pessoa volta a fluir. Porque a ideia é fluir, meu irmão. A ideia é fluir. Não é só funcionar. Funcionar, você pode funcionar tocando, pregando, ou até mesmo aí sentado. Mas fluir em Deus, você precisa estar bem, curado, você precisa estar liberado. Você precisa estar com o coração totalmente livre destas coisas que o diabo lança. Essas setas servem para isso. Para te chatear, entristecer. Cara, uma pessoa entristecida com outra, entristecida com a igreja, entristecida com qualquer coisa, ela não consegue fluir. Ela até quer, ela se esforça, mas não consegue. Então ela precisa de quê? De restauração ali nas suas emoções, em Deus, em Cristo, ou sei lá, a maneira que ela precisa de ser restaurada. Muitas vezes é uma seta do inferno que está queimando na cabeça dela e trazendo aquela tristeza. Precisa de orações, de palavra, de uma palavra amiga, de bênção, uma palavra inspirada por Deus, onde aquilo vai ajudar a tirar aquela seta do inferno. E a pessoa vai voltar a fluir, vai voltar a se alegrar na presença de Deus. Amém? Eu não sei como vai ser os outros dias da campanha. Mas hoje, em oração, o Senhor me trouxe uma palavra simples.
E no final nós vamos orar de novo, tá bom? Em nome de Jesus. Muitas pessoas estão tristes, eu não entendo por quê. Às vezes não tem uma explicação. Às vezes tem, às vezes não tem. Eu já orei com pessoas que Deus me mostrava que vinha uma tristeza 5 horas da tarde ou 3 horas da manhã. Não sei por que esses horários. Não entendo. Muitas pessoas, Deus já me mostrou isso. E eu falo, olha, 5 horas da tarde vem uma tristeza que você não entende. A pessoa já começa a chorar. Verdade pura. E também de madrugada. Ou é 3 ou é 4 da manhã. Ou é 3 ou 4. A pessoa acorda para ficar triste. Eu não sei. Uma depressão, sabe? E Deus me mostra essas coisas. Por quê? Não sei. Aconteceu alguma coisa? Não. Você entende? Não. Mas é verdade. Sem brincadeira, foi mais de 15 ou 20 pessoas durante esses anos que eu orava e Deus me mostrava. E é sempre esse horário. 5 da tarde ou de madrugada. Já que a pessoa não tem um motivo, não tem porquê, vamos orar e quebrar isso. É do diabo. Senão é Deus. É um espírito maligno que fica atrapalhando. Fica ali trazendo essa tristeza. Oprimindo aquela pessoa com isso. Os demônios gostam de ver você mal, meu irmão. Parece que alimenta eles. Tem uma galera aí que acredita nisso. Eu estou quase acreditando também. Porque eles se esforçam para te entristecer, te machucar, te trazer dor, te mergulhar em pecado, em vícios. Porque o seu sofrimento parece realmente alimentar eles. Parece realmente atrair, eu tenho certeza. Que o pecado, a sujeira atrai demônios. Isso aí é fato. Mas parece que também os alimentam. Eles têm prazer nisso. É tão verdade que Jesus falou. O demônio, quando sai de alguém, um espírito maligno, busca descanso. Quem lembra disso? Ele busca descansar. Está cansado de quê? Não sei. Quer descansar. Aí diz que não encontra. Porque anda por terrenos áridos. Não encontra descanso. O que ele fala? Vou voltar para a casa de onde saiu. Ele quer descansar em você. Por que ele quer voltar? Porque ele quer descansar. Ele não estava procurando descanso. E não encontrou. Então, o seu sofrimento, porque quando a pessoa está endemoniada, ela está sofrendo, irmão. Ela está oprimida, ela não está bem. Então, o seu sofrimento é descanso do diabo. Se for traduzir direitinho, se for interpretar bem, é isso. Ele quer voltar para habitar e ficar ali, enquanto você sofre, ele se diverte. Ele descansa. Para ele é bom. Diz assim, ó. A palavra aqui, 38, seguinte. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada e ardendo em febre. E rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre. Amém? Que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças. E ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Só até aqui. Aqui diz que Jesus estava na casa de Pedro. Simão aqui é Simão Pedro, apóstolo. Até então o nome de Simão. E a sogra de Pedro já estava doente. Jesus estava lá. Mas aí eles pegaram e foram até Jesus. Jesus, ajuda a gente. Você já está aqui, na minha casa, entrou, beleza. Mas olha lá, ó. A minha sogra está atormentada. Tem muitas maneiras de uma pessoa ser atormentada. A sogra de Pedro era pela febre, era uma enfermidade. Mas hoje em dia, ainda mais hoje, com esse tempo tecnológico que nós estamos vivendo, que mudou tudo, né? Tem pessoas sendo atormentadas de várias maneiras. Não só por enfermidades, mas tem muitas maneiras de uma pessoa ser atormentada. Sim ou não? Não é verdade? Sim ou não? A verdade é que Jesus é poderoso, ainda hoje, do mesmo jeito que ele sempre foi, para aliviar de qualquer tormento, meu irmão.
seja espiritual, seja físico. A febre, a gente percebe que ela é um problema físico, sim ou não? Enfermidade é um problema físico, não é? Sim? Mas você percebeu que Jesus repreendeu a febre? Ele repreendeu a febre, como se a febre fosse um indivíduo. Na autoridade de Cristo, no poder de Jesus Cristo, ele tem essa unção, esse poder para repreender qualquer que seja o tormento em nossa vida. Tanto é que ele repreendeu a tempestade. Ele não expulsou um demônio, ele repreendeu a própria tempestade. Tem gente que fala, então a tempestade, ela estava sendo causada por um espírito. Não diz isso a Bíblia. Isso é uma interpretação. Não diz que era um espírito que estava fazendo a tempestade. Diz que Jesus tem autoridade e poder para repreender até mesmo a tempestade. Pronto. Isso vai além, porque senão você fica, se não for demônio, então eu não posso repreender. Só posso repreender se for espírito. Espírito eu repreendo. Mas isso aqui não é. Então, é outros fins. O que eu quero dizer é que não importa o tipo de tormento. Não importa o que está acontecendo, Deus, em nome de Jesus, já que Jesus já não está conosco fisicamente, está em você e no Espírito, sim ou não? Quem tem o Espírito Santo, diz amém. Então Jesus está na sua vida, não é verdade? Vamos afirmar, sim ou não? Se você tem o Espírito dele, ele está aí. A Bíblia diz que ele vive em nós. Isso mostra que nós devemos fazer algo em relação a algumas coisas. Se tem alguém, hoje nós vamos orar sobre isso, sobre a sua vida. Vai ser sobre nós aqui hoje. Nós vamos restaurar, o que eu falei no começo? A saúde, a alegria. O que foi que eu falei mais? Saúde e alegria, quem lembra? Ninguém. Já esqueceram. Aleluia. A fé, a saúde e a alegria. A confiança em Deus. Restaurar a fé, a saúde, a alegria. A saúde, eu falei primeiro, né? A saúde, a alegria e a fé. Quem está precisando restaurar a alegria aí, levanta a mão. Não precisa ter medo, não. Deus está vendo isso aí. Deus conhece, Deus sabe, por isso nós estamos aqui. Nós temos o poder de repreender a tristeza, sim ou não? Sim ou não? Já que Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu a febre, isso mostra que nós podemos repreender tudo que está nos atormentando. Se é a tristeza, repreende a tristeza na sua vida. Não aceite, lute contra. Em nome de Jesus, hoje vai ter que sair, vai ter que parar, vai ter que romper. Em nome de Jesus. Para que seja restaurada a sua alegria. Não é verdade? A doença, está doendo, está com problema, vamos ter que repreender a doença. Vamos ter que usar a autoridade do nome de Jesus para repreender esse tormento. Amém? Crendo que assim será. Eu já fiz isso algumas vezes. Em mim. Já fiz em mim. Eu sei que a gente ora, a Bíblia diz que nós devemos ungir o enfermo, né? O que ele lá fala? Que devemos pegar o enfermo e ungir ele e orar por ele. A oração do justo vai curar. Diz isso, então a gente também pode fazer assim. Ungir, orar, clamar, interceder por ele, né? O poder vem sempre de Deus. É Deus que está sobre nós. E a maneira de Deus a gente vai fazer. Aqui ele está nos ensinando para a gente, em nome de Jesus. Aqui foi o próprio Cristo. Jesus é a autoridade máxima, ele falou. Toda a autoridade foi-me dada. Quem pode terminar? Vocês não estão lendo Bíblia, não. O que Jesus falou para os apóstolos quando ele ressuscitou, meus irmãos? Toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Nós estamos aonde? Na terra. Então toda a autoridade é de Cristo aqui também. Quando estivermos no céu, toda a autoridade é de Cristo no céu. Amém? Mas ele também disse, dou-lhes a autoridade. Ele também nos dá a autoridade. Já que ele tem toda a autoridade, ele nos deu. Ele diz, eu dou a autoridade para vocês pisarem cobras e escorpiões. Sobre todo o poder do maligno. Se uma enfermidade é boa ou é maligno?
Então você tem autoridade sobre isso. Porque é maligno. Ele falou todo o poder do maligno. Todo o poder maligno. Nós vamos orar. Isso vai acabar. Vai ser restituído. Nós já cantamos, já profetizamos, já cremos e agora nós vamos decretar. Nós vamos realmente usar esse poder. O poder do nome de Jesus. Está na hora da gente viver essa realidade. Essa igreja vive uma realidade assim, tem que ser. Uma realidade onde o poder de Deus é soberano. Onde nós vamos orar e seremos curados. Onde nós vamos orar e seremos libertos. Se é demônio, vai sair. Se é causado por espírito, vai. Aqui eu não li, mas aqui diz que também depois que ele tocou em todas as pessoas, elas foram curadas, aliviadas do seu tormento, restituídas da sua saúde, da sua paz, restauradas na sua saúde, restaurados, né? Aqui a sogra de Pedro, ela foi restaurada à família, ela estava de cama. Foi restaurada para Pedro, foi restituída a Pedro. Pedro estava sem sua mãe estava morrendo. Sua mãe não, sua sogra, perdão. Ela estava morrendo, restituiu. Restituiu a saúde para ela. E buscava, estava deitada. E logo ela já passou a servi-los. Estava tão bem que começou a servir. Começou a fazer, começou a trabalhar, começou a servir a Jesus e aos apóstolos. Assim é na nossa vida, se vamos ser restaurados, já vamos ser restaurados com alegria, servir com alegria. Servir aqui, servir em casa, servir no mundo, servir a quem precisar. Com a graça de Deus, com testemunho nos lábios. Amém? Muitas coisas acontecem porque a gente permite. Se eu vou me entristecer, acontece comigo, tá? Muitas vezes eu acordo triste. É um ataque espiritual. Existe não vou falar que na sua vida é isso. Às vezes aconteceu alguma coisa, você ficou entristecido, acontece. Nem tudo é o diabo, mas o diabo se aproveita disso, tá vendo? Aconteceu uma coisa triste na sua vida, é um exemplo. É uma coisa, né, verdadeira, realmente aconteceu. E aquilo lá entristece de verdade. Mas o diabo se aproveita disso, muitas vezes, para ganhar território, para te atacar sobre aquilo. Ele amplifica aquela tristeza. Ele faz durar mais tempo que deveria. Ele te aprisiona com aquilo, muitas vezes, se você permitir. Não podemos permitir. O Senhor é a nossa alegria. Existe o luto, existe, né, a tristeza, é válido. O próprio Jesus chorou, porque junto com as irmãs de Lázaro, porque elas estavam chorando por causa da morte de Lázaro. O engraçado é que Jesus foi para lá ressuscitar Lázaro. Jesus foi para a cidade para fazer isso. Ele disse, ele ficou 4 dias e falou, vamos até lá, esqueci a cidade. Vamos ressuscitar, eu vou lá levantar Lázaro, eu vou despertá-lo. Ele está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Ou seja, Jesus já saiu para lá sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Mas chegando lá, ele chorou junto com Maria. Chorou junto com Marta. A Bíblia diz, tem um versículo lá, Jesus chorou, quem já leu? É esse versículo, já chorou junto com elas. Sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou? Porque Jesus se compadece, irmão, do sofrimento da gente. Ele já tinha falado, olha, eu vou ressuscitar ele. Marta, creia. Eu vou lá, eu vou levantá-lo. Mas ela estava chorando tanto, estava tão doído, que Jesus chorou junto. Então existe o tempo do choro. Existe realmente um tempo do luto. É normal. Só não pode ser para sempre. Só não pode deixar o diabo se aproveitar disso para te destruir, para te amarrar, para te prender, para não deixar você fluir, para te afastar da adoração a Deus, da confiança a Deus. Ele consegue até colocar raiva de Deus no seu coração. Sabia? Eu teve um irmão daqui que se desviou, não parou porque a mãe dele morreu na Covid. E ele não aceitou de jeito nenhum. A gente falou, cara, infelizmente, cara, mas Deus sabe todas as coisas. Ela está com o Senhor, ela é cristã, ela é crente. Ele morreu, infelizmente. Mas está com o Senhor, ela está na glória. Ele não aceitou. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso comigo? Ficou com raiva de Deus, está com raiva de Deus até hoje. Isso é uma distorção do inimigo. É triste para nós, a gente não vai entender tudo hoje.
É muito triste, realmente. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente sabe em partes. A gente sabe em partes. A Bíblia deixa claro. Em parte nós sabemos. Em parte nós profetizamos. Em parte você sabe. Deus levou, chora seu luto. Entristeça normal. Mas entenda que o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Foi assim? Foi. Deus sabe todas as coisas. Se é para restituir, vai restituir. Se é do Senhor, Ele vai fazer. Aleluia. Nós vamos clamar, vamos orar. O Senhor está movendo, Ele está fazendo o melhor. O melhor é dEle. A sua saúde, sua fé e sua alegria será restituída hoje, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Nós vamos orar. Nós vamos repreender o mal. Vamos repreender a tristeza. Você vai expulsar essa tristeza da sua vida. Você que está triste, pode expulsar. Pode repreender. Pode falar, não aceito. Sai da minha vida a tristeza. Sai da minha vida espírito de tristeza. Se for espírito, vai sair. Se for natural, vai mudar. Amém? Porque o Senhor é a nossa alegria. Se for falta de Deus, também vai te encher. Quando Deus te enche, também você fica alegre. A presença de Deus nos alegra. Você pode estar onde for. Eu fui alegrado lá no hospital. Não tinha nada para me alegrar lá. Só dor. Sabe o que é dor, meu irmão? Você sabe o que é dor? Você não sabe o que é dor ainda. Até você ter um problema neurológico. Até você ter um problema onde todos os seus nervos, todos os nervos do seu corpo doem. Você já viu o tanto de nervo que você tem no seu corpo? Você não tem ideia. Todos os nervos foram inflamados. Doía que eu gritava. Passei 8 dias gritando de dor. Juliana sabe. Sem dormir e gritando de dor. Nada tirava a dor. Aplicaram em mim como é que é o nome? Morfina. Eu só vi isso em filme de guerra. O cara tá sem os braços arrebentados lá e dá morfina pros caras do filme de guerra lá. Irmão, era essa situação. Todos os médicos olhavam para mim. Você está entendendo? Como é que você vai se alegrar desse jeito? Claro, pessoas oraram por mim. Olha a importância das orações dos irmãos, das pessoas, da igreja. Eu também orando. Eu não consegui orar muito porque é muito complicado. A dor é muito grande, a sua cabeça não pensa. A dor não deixa. Eu não conseguia pensar nas palavras para falar. Por causa de dor. Aí eu falava em línguas eu conseguia. Aí eu orava em línguas, mas aí, volta e meia eu estava desmaiando, e acordava, desmaiava, acordava. Mas aí o Espírito Santo vinha, mesmo no meio da dor, meu irmão, me alegrava. E eu estava lá, eu rindo. Eu e a Juliana rindo. Todo detonado. Isso é Deus. Não tinha por que eu me alegrar. Estava com dor, estava sem andar, estava acamado, os braços paralisados, as pernas, a boca torta, a ponto de morrer. E vinha a alegria. É Deus. Sabia? Se por tudo você não vê nenhum tipo de sinal de alegria, irmão, Deus te alegra. A presença de Deus te alegra, eu te garanto. Eu te garanto. Eu vi uma foto, talvez você já viu essa foto. Um pastor, não sei onde que ele estava, não sei se era no Afeganistão. Um lugar onde não pode pregar o evangelho. Ele foi preso e foi executado. A última foto que tiraram dele, ele estava prestes a ser enforcado. Ele estava com a corda no pescoço. Quem já viu essa foto? Ninguém nunca viu? Eu tenho na internet. O pastor que ele morreu. A última foto que tiraram dele, antes dele ser enforcado, ele estava com a corda no pescoço, a ponto de tirar aquela parte de baixo para ele cair. Ele estava rindo. Você vê a alegria, parecia que ele tinha ganhado um prêmio. Aí você olha assim e pensa, cara, só Deus. Só Deus. Ele estava sorrindo, e não era um sorriso de medo, era um sorriso de alegria. Tem essa foto na internet, se você colocar lá, você vai ver. Pastor sorrindo a ponto de ser enforcado. Você vai ver ele rindo lá. Aleluia. Esse é o poder de Deus, meu irmão. Tem uma passagem que chama muita atenção também para mim, que é a passagem do Estevão. Quando Estevão foi... Nossa. Começa até a ficar cheio. Pegaram o Estevão, você sabe disso, está no livro de Atos. Estevão estava fazendo o quê? O bem às pessoas, orando, curando,
estava libertando as pessoas, falando do reino de Deus. Prenderam ele sem julgamento para apedrejar. Você sabe disso. A Bíblia diz que começaram a jogar pedra para matá-lo. Ele não olhou para si mesmo, ele não olhou para aquela circunstância. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu o Filho de Deus em pé. O Senhor estava em pé. E ele viu aquilo, e enquanto estava sendo apedrejado e morto, ele não falou, pare de me machucar. Ele falou, eu vejo o Filho do Senhor. Eu vejo Deus, o Senhor em pé, à destra do Pai. Deus é maior que a sua própria vida. Quando você olha para o Senhor, a sua vida não importa. Ele morrendo ali, ele só falava isso. Eu vejo o Senhor à destra. Pode me matar. Isso pode te alegrar, amém? Olha para o Senhor, que o Senhor vai te restaurar, vai te abençoar e vai te curar. Aleluia? Vamos aqui para frente. Vamos orar para terminar. Quero profetizar e você também vai orar. Nós vamos orar. E a unção de Deus vai te curar, te